Boa tarde, pessoal. Sejam Boa muito tarde. bem-vindos ao curso de Redação Oficial. Meu nome é Adriana Gonçalves, eu sou da coordenação técnica do Projeto Agro e estou junto com uma equipe responsável pela parte técnica e tecnológica, né, do curso de Redação Oficial na plataforma Moodle. Hoje nós damos início oficialmente ao curso de redação oficial. Sejam muito bem-vindos, aproveitem. Temos aqui hoje a presença da professora Andréia Arruda. Ela vai se apresentar e explicar um pouco para vocês, fazer a introdução ao curso, explicando a metodologia que será utilizada, alguns prazos. Ouçam atentamente, se quiserem, anotem o que ela vai explanar e mais detalhes vocês vão encontrar também lá na própria plataforma, principalmente nos documentos iniciais, que é o Manual do Aluno e o Guia do Estudante. Então, aproveitem, a duração da aula é agora das 13 às 13h50, e eu espero que esse curso seja muito proveitoso para todos vocês. Andréia, seja bem-vinda. Obrigada. Bom, eu sou a professora Andréia Arruda, como a Andréia, Adriana... acho que você está sem som. Você está ouvindo ela? Tá saindo aqui o som dela. Vamos. Estão me ouvindo? Sim, estamos Agora ouvindo. sim. Estou ouvindo também. Agora ficou mudo, André. Clicou aí. Agora Isso, voltou. voltou. Isso. Então, eu sou a professora Não estou ouvindo. Adriana, está ouvindo? Agora Agora sim. tá saindo. Ah. Então, eu sou a professora Andréia Arruda, vou ficar com vocês no curso de redação oficial. Tenho algumas informações importantes para passar para vocês. Então, conforme vocês podem ver nos slides aí, eu sou formada em pedagogia, em letras inglês e respectivas literaturas, e também sou especialista em algumas áreas, como docência superior, gestão educacional e orientação educacional também. O nosso curso, somos duas professoras, eu e mais a professora Aline. Então, eu sou a professora conteudista e responsável pelas aulas síncronas, como essa que a gente está tendo agora. E a professora Aline, que vai ficar responsável pelas aulas assíncronas, tá? Então, o nosso curso tem alguns módulos, um caderno didático de 1 a 6, com prazos, que a gente vai ver logo à frente. Cada módulo contém alguns conteúdos que vocês precisam ler, estudar com atenção, e ao término deles, vocês precisam realizar também 2 avaliações. Uma avaliação com questões que a gente chama de avaliação somativa, e mais uma outra avaliação que a gente chama de avaliação lúdica. Então, vocês vão ter um prazo, conforme o calendário, que eu vou apresentar para vocês a seguir, e dentro desse prazo, vocês precisam se organizar dentro da realidade de vocês, dentro do tempo de vocês, para fazerem essas avaliações, para que vocês alcancem, ao término do curso, pelo menos 60% de conteúdo, para que vocês possam ter acesso logo em seguida ao certificado de vocês. Ok? Pode prosseguir, Adriana, para o próximo slide. E aí, Chico? Ai, velho. Alô? Bom, Adriana, tenta ir para o próximo slide. Eu vou falar sobre o principal do nosso curso, tá? É, na verdade, capacitar vocês e os de contrato também, que estão chegando, a fazerem textos de maneira coesa, atendendo a tipologia textual, ao gênero, usar a linguagem adequada,
e que vocês se sintam à vontade em relação à escrita desses textos que são tão importantes para a sociedade de maneira geral. Uma vez que muitos desses textos, quem vão fazer são vocês que estão do outro lado, né? Então, o que nós queremos é promover uma comunicação tanto interna quanto externa em relação ao uso correto da redação oficial e incentivar a expressão de experiências profissionais para vocês e também promover soluções em relação a algumas questões organizacionais dentro da empresa. O nosso começa na verdade, dia 1 de março e vai até o dia 7 de abril. Como eu tinha falado para vocês no início da aula, nós temos 6... Tem alguns alunos com o microfone aberto aí, está interferindo a aula. Se puderem desativar os demais enquanto a professora fala, e se for ter alguma pergunta, abre, que aí não prejudica. Perguntas que eu acabei de falar em relação à quantidade de módulos, em relação às avaliações. Esse é o momento de fazerem perguntas sobre isso. Sim ou não? Eu tenho dúvida, no caso, a avaliação vai... Eudóxio que está falando, tá? No caso, as avaliações, vai ter textos que a gente vai produzir e vão ser corrigidos, é isso também? Vou desligar. Tchau. Não. Vocês vão precisar de leitura referente ativos, que vocês vão precisar ler como se fosse uma prova de concurso e procurar responder a questão correta. Dentro dos módulos, vocês vão ter acesso também a um material complementar. Esse material complementar requer que vocês tenham acesso a alguns arquivos em PDF e também a alguns vídeos que nós selecionamos para que vocês complementem o conteúdo do nosso caderno didático. Além também de convidar vocês à leitura de alguns sites em relação aos conteúdos que nós vamos encontrar dentro de cada um dos módulos, tá? Deixa eu só interromper. Andréia, você está vendo os slides compartilhados na tela? Você está na tela número 3, está falando sobre o curso, com a data de início e a data do término dele. Repete, por favor. Você está no slide 3. Certo, posso continuar nesse? Pode prosseguir para o próximo. Isso, slide 4 agora, né? Bom, então, acabei de responder a pergunta. Ficou alguma dúvida em relação à sua pergunta, Eudóxio? Não, entendi, já. Obrigado. Edgar pediu para eu fechar o meu microfone? Não, na verdade, pedi para o Edgar fechar o microfone dele. Ah, tá, porque estava dando interferência, certo? Então, tranquilo em relação ao que eu acabei de falar, certo? Ok. Sobre as provas, como que serão? Certo. Ela só, aí, no caso, a prova abre e disponibiliza para fazer numa determinada data, aí fica por um período X de horas, não é isso? Isso. O interessante é que você, como a Adriana falou no início da aula, você tem acesso ao guia do aluno, o guia do estudante, o manual do estudante, para que você se oriente em relação aos prazos. Então, você vai ter um período para poder realizar a leitura do conteúdo de cada um dos módulos, a leitura dos materiais complementares, e, ao término, você vai poder realizar as 2 avaliações, para que você possa prosseguir. Aí você vai fazer a mesma coisa com o módulo 2, com o módulo 3, até chegar ao nosso último módulo, que é o módulo 6, o nosso 6º caderno didático, ok?
Então, a gente tem aí, no caso, o caderno didático, a videoaula mais o material de apoio. No caso, a videoaula vai ser ministrada pela professora Aline, que eu falei sobre ela no início da nossa aula. Os materiais complementares e as atividades avaliativas, tá? Então, você tem que ficar atento em relação ao calendário, que nós vamos aqui para o próximo slide, que é o nosso slide 5, como vocês podem ver aí na tela. No dia 11, foi o início do curso inicial, que vocês tiveram já acesso ao caderno didático do módulo 1. E hoje a nossa primeira aula síncrona, que eu estou passando algumas informações importantes para vocês. Então, vocês vão ter do dia 11, que foi ontem, até o dia 15, para realizar a leitura dos textos, para realizar a leitura dos arquivos em PDFs, assistir aos vídeos, e se tiver algum convite à leitura de algum texto de site, que vocês façam isso. No dia 15, vocês vão fazer a avaliação somativa e a avaliação lúdica. No dia 16, já começa o módulo 2, então, por isso que eu vou frisar para vocês, que é interessante vocês organizarem o tempo de vocês, para vocês conseguirem fazer a leitura, estudar e fazer as duas avaliações entre os dias 11 e os dias 15, relacionados ao módulo 1, ok? Acontecer com os demais módulos. Módulo 2 começa no dia 16, e ele vai até o dia 20. Então, vocês vão fazer a mesma coisa. Vão se organizar para estudar, vão se organizar para poder fazer a avaliação, as duas avaliações, e assim consecutivamente até o término do último módulo. Tá bom? Alguma pergunta? Tá, só uma observação, acho que a gente ainda não teve acesso ao material, porque no e-mail falou que ia disponibilizar hoje após a aula. Adriano, tem alguma informação para passar para eles sobre isso? O Marco Túlio O colocou no material e-mail. já tá disponível sim no portal, com Já login e tá? senha É aberta porque no aqui. e-mail falou que ia disponibilizar após a aula. Não, mas já Vocês está já tiveram disponível. acesso à plataforma? Já logaram na plataforma? O manual do aluno e o guia do estudante estão lá disponível na plataforma. São os primeiros 2 documentos. Você Estão tem me como mandar o ouvindo, link da plataforma pelo chat, André? por favor? Eu posto aqui. Tá, obrigado. Então, passou aí. André, vocês me ouvem? Estou te ouvindo. Não sei. Vou ter que colocar um fone de ouvido, né, no celular. Para conseguir. Postei aí, Odox. Oi? Achei aqui, obrigado. E eu André? verificar? André, tá me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Quem tá falando é o João. Eu queria tirar uma dúvida. Oi, sim, tudo Quanto de horas por dia a senhora orienta a gente a utilizar no curso? diariamente, eu acredito que uma leitura de 20 minutos, meia hora, você consegue finalizar. Isso aí é claro que depende de cada um, né? É a organização que você. O caderno 1, o módulo 1, ele tem mais ou menos umas 20 laudas de texto. Então, não é algo que você consiga fazer de maneira muito demorada, né? Se você se organizar em 2 dias, você consegue ler perfeitamente todos os arquivos e em mais um dia você fazer a avaliação. Aí é claro que eu quero frisar que isso depende de cada um, né? Obrigado, hein? Facilidade de ler rápido, compreender de maneira mais rápida, outras pessoas já têm uma maior dificuldade, precisa fazer algumas anotações, imprimir. Então, isso aí vai de cada um. O importante é que, dentro da sua realidade e dentro do nosso calendário, você consiga se organizar para fazer isso, e não perder as etapas, porque depois você pode se prejudicar. Como eu falei, vocês vão precisar ter pelo menos 60% de aproveitamento no curso. Então, é muito importante que vocês leiam com atenção e façam tudo tranquilamente, para não fazer tudo corrido e correr o risco
de não alcançar um mínimo de 60%. Certo. Professora, Obrigado, tá? eu não ouvi a resposta do aluno que estava com dúvida. Ele já teve acesso à plataforma alguma vez? Você já teve, você que estava falando comigo, conseguiu acessar o manual e o guia do estudante? Eu É o acessei, WebDocs. consegui acessar aqui agora. Eu não tinha entrado antes porque no e-mail tinha informação de que é disponibilizado depois da aula. Por isso que eu não tinha Ah, tentado entrar. Mas Uhum. aí eu peguei aqui no chat e já entrei aqui. Obrigado. perfeito. Obrigada E a você. aproveitando aí a mesma dúvida do colega, os outros que estão presentes conseguiram entrar e acessar? Vocês poderiam aproveitar, inclusive, esse momento agora para entrar, acessar, caso tenha alguma coisa a perguntar, que esse é o momento que vocês vão ter conosco. Alguém tem alguma pergunta? Eu consegui acessar aqui. A senha padrão é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá, pessoal? Isso. Ok? Ok, consegui Aí, acessar aqui também. como vocês podem ver, o nosso último módulo, ele vai fechar no dia 7 de abril. Então, até o dia 7 de abril, vocês precisam passar pela leitura de todo o curso e passar por todas as avaliações. Ok? Ok. Pode ir para o próximo slide. Fórum de dúvidas. Nós vamos ter um fórum de dúvidas, que é onde vocês vão postar todas as dúvidas que vocês tiverem ao longo do estudo dos módulos que vocês vão ter acesso. Então, vocês vão compartilhar as perguntas e as questões relacionadas aos temas estudadas nas aulas que a professora Aline também vai disponibilizar para vocês. Ela vai gravar as aulas e o IFG vai postar para vocês. Aí, o próximo item do nosso slide, ele fala assim, aguardando as respostas. O tutor do curso vai compilar as dúvidas e enviá-las ao professor para a segunda aula síncrona. Então, nós temos essa primeira aula, que é a aula que vocês estão tendo agora. E, posteriormente, vocês vão ter um segundo momento comigo. E é nesse segundo momento que nós vamos trocar essas dúvidas. Eu vou sanar, explicando para vocês, para que a gente possa aí ter sucesso e alcançar os objetivos finais do curso de redação oficial, tá? As dúvidas serão discutidas e esclarecidas nessa segunda aula, que vai acontecer no dia 2 de abril. Vai dar numa terça-feira, novamente, e com o mesmo horário, de 1 às 1h50. Então, vai ser nesse momento que nós vamos conversar sobre o conteúdo que vocês viram no decorrer dos 6 módulos, tá bom? Alguma dúvida, alguma pergunta sobre a questão do fórum? Ver se alguém escreveu alguma coisa aqui. Conseguiu acessar aí a Tamires. Cláudia também nenhuma dificuldade de acesso. Cláudia e Tamires, tranquila em relação às informações que eu passei para vocês? Sim? João Caetano, que conversou comigo, Edgar também, tranquilo? Ok. Avaliação e certificação. Então, após a gente concluir aí o curso, passar por todos os 6 módulos, realizar toda... Até que horas vai a aula? Até 1h50, que a aluna perguntou, tá? Então, após vocês... De nada, Alessandra. Pode ir conversando comigo que eu estou de olho aqui, caso você queira ter alguma outra pergunta, tá bom? Então, nós vamos ter os 6 módulos do curso, as atividades formativas, que são as somativas e as lúdicas. Você vai receber o certificado de vocês. Ele vai ser online, então você vai ter como pegar e fazer a impressão dele. Mas só quando você passar por todo o processo, finalizar todas as etapas, é que você vai ter o seu certificado liberado, tá? Frisando novamente que tem que ter um mínimo de 60%, senão você não vai conseguir ter a sua certificação. Ela não vai ser liberada para você.
Então, é muito importante que você não esqueça de fazer as avaliações lá no sistema, tá bom? Para cada avaliação, vamos supor, você fez a primeira vez e você não teve êxito com a nota. Em vez de você ter mais acertos, você teve mais erros. O sistema vai permitir que você faça mais 2 vezes. Então, nós fizemos algumas questões a mais para que vocês possam ter também mais possibilidades de acertos dentro do sistema. Então, não se saiu muito bem na primeira avaliação, o sistema vai te dar a oportunidade de você fazer novamente. Vamos supor que na segunda alternativa, você também não tenha se saído tão bem. Aí ele vai te dar a oportunidade de você fazer a avaliação mais uma vez. Então, é muito tranquilo que você, se você prestar atenção, vai ser muito tranquilo você alcançar aí boas notas ao término de cada um dos cadernos didáticos. Tá bom? Alguma pergunta? Como que vai funcionar? Vou aqui no chat. Ninguém tem nenhuma pergunta. Só uma Bom, dúvida, eu não sei se isso está escrito no manual do aluno, eu até abri ele aqui para ir olhando, uhum. mas o que que vocês recomendam? No caso, a gente lê o PDF primeiro, depois assiste a videoaula. Tem orientação nesse sentido aqui ou não? Não tem Ó, isso? o interessante é você já está com acesso ao material. Você lê o Isso. material e depois você assistir a videoaula, porque a professora vai dar maiores explicações. Então, se ficou alguma dúvida com a leitura do material, com a aula da professora, você já consegue compreender melhor o conteúdo, né? Então, no manual do aluno, vocês vão ter algumas informações de como que vai funcionar, não é? O curso. Falando, é claro, sobre as vantagens, porque hoje, para tudo nessa vida, a gente precisa saber escrever bem. Então, no caso, vocês são funcionários públicos. E mesmo sendo funcionários públicos, é necessário que você saiba como que você tem que fazer para enviar um e-mail, qual é o tipo de linguagem adequada para os textos. Cada texto tem uma tipologia textual que vai ser diferente uma da outra. O gênero textual é diferente, cada um deles tem suas características intrínsecas. Então, é necessário que a gente saiba quais são essas características, quais são as estruturas, como que nós devemos nos comportar. Há um módulo também que vai falar sobre a questão da revisão gramatical, que não é só elaborar o documento, é necessário a gente fazer uma revisão, uma releitura, para que o nosso texto tenha o objetivo alcançado, né? É pré-requisito, inclusive, para outras oportunidades que podem aparecer na vida de vocês. Então, um funcionário que ele se porta bem diante de um texto e que ele conhece bem as normas, conhece bem a linguagem, a uniformidade, a padronização, certamente ele vai ter grandes oportunidades na vida dele, para que ele possa aí, alcançar novos horizontes, né? Nós vamos ter no material links às atividades, já falei sobre os módulos, entrar com o login e a senha, que isso vai possibilitar vocês a terem acesso. Professor conteudista, no caso, é a professora Andréia, quem está falando com vocês. Eu que fiz os cadernos de vocês, didáticos, do 1 ao 6. As avaliações e os materiais selecionados também. As aulas, a professora Aline vai complementar o material. O objetivo geral é, na verdade, capacitar vocês, para vocês elaborarem textos claros e serem eficazes com a comunicação, para que, de fato, ela seja efetivada, para que a outra parte que receba o documento também possa compreender bem o que vocês elaboraram, o que vocês redigiram. Saibam aplicar a gramática, porque a gente vai trabalhar questões relacionadas à gramática também, ao funcionamento dela dentro dos textos.
Então, algumas coisas a gente não pode deixar acontecer dentro das redações oficiais, como, por exemplo, vícios de linguagem, algumas expressões idiomáticas, porque o que vai prevalecer dentro do texto é a linguagem formal, é a norma culta. Então, o que às vezes no dia a dia nós deixamos passar despercebido, porque a comunicação tem que ser efetivada de maneira muito rápida, nos textos de cunho formal, isso não pode acontecer. Então, por isso que a gente vai trabalhar aí esses tipos de conteúdos, não é? Conhecer mais a funcionalidade da língua dentro do texto, juntamente com as normas que cada um deles tem e com a gramática normativa também, porque eles vão ter que andar bem juntos, não é? Então, a metodologia do ensino foi desenvolvida de uma maneira muito dinâmica, não de uma maneira complexa. Eu tentei também deixar uma linguagem mais acessível para vocês. É claro que usando a formalidade, até porque o nosso curso requer isso, redação oficial, a gente vai trabalhar muito com a formalidade, para que todos tenham o máximo de aproveitamento e complementem o conhecimento de vocês com o conhecimento que eu procurei agregar dentro dos cadernos de vocês. Tá bom? Alguma pergunta, gente? Se alguém quiser fazer alguma pergunta. Bom, no módulo 1, vocês vão ter aí conteúdos como técnicas de comunicação verbal, a produção dos sentidos pela escrita, e aí vocês vão ver a comunicação e os documentos oficiais. Nesse módulo 1, vocês vão estudar sobre o ofício, o memorando oficial, carta e mensagem eletrônica. São esses conteúdos que vão comportar o primeiro caderno didático. O segundo caderno didático, vocês vão estudar sobre as comunicações e os documentos oficiais 2. Módulo 1, vocês vão trabalhar as comunicações e os documentos oficiais 1. E o módulo 2, documentos oficiais e comunicações 2. Lá vocês vão encontrar o conteúdo que vai falar sobre atas, sobre o atestado, edital de convocação, requerimento, comunicado ou aviso. Então, para cada um dos cadernos, foram selecionados 5 conteúdos. Então, não é conteúdo muito longo, mas que requer uma maior atenção na hora de estudar, tá? O módulo 3, também nós vamos falar sobre as comunicações e documentos oficiais 3. Lá vocês vão encontrar conteúdos: portaria, certidão, telegrama, e aí nós vamos partir para a revisão gramatical 1. É a questão da atividade de produção textual aplicada à gestão pública. Em relação a isso, o que é que nós vamos frisar lá no módulo 3? Os pontos de revisão gramatical e o acordo ortográfico da língua portuguesa. Algumas situações envolvendo a gramática mudaram com esse novo acordo. E aí é importante que vocês aprendam o que foi modificado nesse novo acordo, para que a gente possa colocar em prática corretamente dentro dos textos, não é? Então, um exemplo claro disso. Por exemplo, o meu nome é Andréia. E, antigamente, Andréia tinha um acento. Então, a minha infância inteira, minha professora pegou e colocou lá um xizinho, porque eu escrevi o meu nome sem acento. Porque, até então, conforme a regra da gramática, era acentuado, e com o novo acordo passou a não ter mais o acento. Então, a gente vai trabalhar questões como essa lá dentro do módulo 3. No módulo 4, vocês vão trabalhar revisão gramatical. Então, vocês vão encontrar conteúdos como novo acordo ortográfico, aí, no caso, as regras principais, redação oficial, características aplicadas à gestão pública, são os textos e as situações da escrita, e aí, em relação a isso, nós vamos frisar coesão textual, clareza e concisão e a coerência do texto, tá? Então, são situações importantíssimas
que envolvem o mundo de vocês em relação à elaboração de documentos, ok? No módulo 5, revisão gramatical 3, e aí nós vamos entrar com conteúdos importantes também, uniformidade e padronização, a questão da impessoalidade do texto, elementos básicos da correspondência oficial, gramática aplicada no texto, normas de correspondência oficial e pronomes de tratamento, além também do uso do vocativo. Porque há alguns documentos que nós vamos precisar conhecer bem. Quais são os pronomes de tratamentos adequados? Quais vocativos que nós temos que colocar em alguns documentos também? Então, a gente vai trabalhar esse conteúdo. No módulo 6, revisão gramatical 4, e aí nós vamos finalizar, é o último módulo, e nesse último módulo, vocês vão ver os conteúdos sobre abreviações, fechos em uso, endereçamento, vícios de linguagem, e a gente vai ver os principais equívocos na redação oficial, que não deve acontecer, e vocabulários e expressões idiomáticas, as expressões que, às vezes, como eu já tinha falado agora há pouco, no dia a dia nós cometemos alguns deslizes, mas que nos documentos oficiais a gente não pode cometer. Ok? Alguma pergunta, gente, sobre o que eu acabei de falar? Sobre os prazos, sobre os conteúdos, os objetivos do curso? Pessoal, essa primeira aula é uma aula mais rápida, né? É uma aula que a gente está abordando principalmente o que vocês vão encontrar, como eu falei inicialmente, no manual do aluno e no guia do estudante vocês vão ter mais detalhes, mas a gente deixou uma aula mais para um momento de boas-vindas e tira dúvidas. Então, a gente gostaria de saber se vocês queriam tirar alguma dúvida, ou se não quiser falar, pode escrever aí no chat, para poder aproveitar esse momento aí para a gente esclarecer o que vocês gostariam de saber antes de iniciar efetivamente o curso de redação oficial. Fiquem à vontade, a gente vai dar mais alguns minutos aí para vocês terem esse momento de vocês. Eu tenho uma dúvida, professora Andréia, né? E Adriana. Eu vi Isso. aqui que a avaliação 1, ela já está, inclusive, aberta, né? Abre 12 de março, não vai abrir, 14 horas. Mas aí Uhum. ela vai abrir 14 horas e ela vai fechar quando? Ou ela não fecha? Assim, a gente tem um limite para. Eu entendi que, pela organização que vocês sugerem, a gente faz essa semana no módulo 1, né? Então, teoricamente, a gente faria na sexta, né, a Isso. avaliação. Mas vamos supor, sei lá, que sexta tenha sido um dia de muita reunião, tal. Eu deixo para fazer na segunda-feira. Eu vou conseguir a avaliação ou ela vai fechar? Minha Não, dúvida é se vai fechar. as avaliações elas vão ficar abertas. Ah, Só tá, que entendi. a partir da hora que você abre para a primeira tentativa, você tem 1 hora para responder e ela já conta como primeira tentativa. Só que você só consegue fazer a avaliação seguinte se você fizer a anterior. Então, você só vai conseguir fazer a 2 se tiver feito a 1 e assim sucessivamente. Mas elas vão ficar abertas. A gente sugere aquela forma do calendário para que você não deixe acumular conteúdo e depois lá na frente, né, fique muita coisa para você fazer. Por isso que a gente sugere aquela metodologia de estudo para que você depois não fique perdido, porque às vezes fala assim, depois eu faço tudo junto, e às vezes pode acontecer N imprevistos na sua vida que te impossibilitem, e se não alcançar os 60% de aproveitamento, infelizmente a certificação ela não vai ser emitida. Tá bom? Sanamos a dúvida? Sim, obrigado. Por nada. Por isso que é importante vocês seguirem o cronograma que nós organizamos para vocês, lá no nosso calendário didático, exatamente para não acontecer isso. A avaliação vai ficar aberta, mas você só vai conseguir, como a Adriana acabou de falar, prosseguir para a próxima etapa depois que você finalizar a primeira etapa. Então, se você for deixar para fazer tudo na última semana, vai ser muito conteúdo para você poder fazer as suas avaliações com tranquilidade, o tempo também que você vai ter para poder
realizar cada uma das atividades também não vai ser um tempo tão curto e nem tão longo, mas você precisa começar e finalizar. Então, é interessante que vocês tenham uma organização prévia para não deixar tudo para a última hora, e se de repente, nessa última hora, acontecer novamente algum imprevisto. Então, fica a dica para vocês se organizarem conforme o nosso cronograma para ser sucesso no nosso curso de redação. De acordo Exatamente. com a E Adriana. uma dica extra também que eu dou para vocês é como a segunda aula síncrona da professora Andréia vai ser exclusivamente momento de tira dúvidas, explorem o fórum de dúvidas, tá? A gente colocou lá alguns tópicos de que vocês podem utilizar o fórum. Antes tem um vídeo explicativo, se alguém tiver alguma dúvida de como utilizar esse fórum. E a dica tá ali lendo o caderno didático, tá ali assistindo a videoaula, se surgiu uma dúvida, para um pouquinho, já anota a sua dúvida, para depois trazer para o fórum, para na segunda aula síncrona a professora Andréia conseguir abordar tudo o que vocês precisam para que, como ela disse, o curso seja um sucesso para vocês também. A gente está se empenhando para que seja um sucesso do lado de cá, e aí vocês nos ajudam do lado daí, postando as dúvidas e nos ajudando nesse processo da segunda aula síncrona. Tá certo? A Alessandra, ela colocou uma dúvida aqui no chat, se ela quiser adiantar os conteúdos, se os módulos vão ficar abertos. Os módulos, eles vão ser liberados mais ou menos conforme está no calendário, em média 2 módulos por semana, tá? E aí, mas aí se você falar assim, lá está disponível 5 dias de estudo, posso fazer todo em 2? Pode, não tem problema, tá bom? Você vai administrar o seu tempo ainda mais porque a maioria das videoaulas são assíncronas, né? São gravadas. Então, você pode administrar, só que o conteúdo, eles não vão ser liberados todos de uma vez, tá? Eles vão sendo liberados progressivamente, mais ou menos ali mesmo no tempo que está especificado no calendário de estudos. Mas se você quiser estudar mais rápido do que os dias estipulados, não tem problema, tá, joia? Então, é uma dúvida bem pertinente aí, que poderia ser a dúvida de outros discentes, né? Sim, com Então, certeza. o módulo 1 e o módulo 2, vocês vão ter acesso na mesma semana, de acordo com o cronograma que foi disponibilizado para vocês. A mesma coisa acontece com o módulo 3 e o módulo 4. Vai acontecer, por exemplo, entre os dias 24 de março e 30 de março, vocês terem acesso a 3 módulos: o módulo 3, o módulo 4 e o módulo 5. Então, vocês precisam ficar atentos aí nessa semana para não acumular muita leitura e muitas atividades, para que vocês tenham aí uma menção mais alta e um aproveitamento melhor, tá bom? Mais alguém tem outra pergunta para fazer? Alguma dúvida? Muito obrigada pela participação, Adriana. Sua pergunta também foi muito importante para a gente. Todo mundo conseguiu acessar aí, né, pelo Moodle e com a senha padrão. Já devem ter acesso ao manual do estudante, ao guia do estudante, e ao módulo número 1, que é o nosso primeiro caderno didático. Vocês viram que ele ficou bem bonito, cheio de conteúdo. Eu quero que vocês estudem e depois, em uma próxima oportunidade, a gente possa falar mais sobre esse material. Todo mundo teve acesso a esse material aí? Sim, eu tive. Sim, no caso são dois, né? O caderno didático do módulo 1 e os slides do módulo 1, não é isso? Isso, Aí tem a exatamente. aula. Então, vocês viram que no material didático bem chamativo, bem convidativo, para que vocês estudem da melhor maneira possível, né? De uma maneira leve e também com uma organização bem legal.
E nós Aí tivemos o temos. cuidado, pessoal, de nos materiais complementares, nós que eu me incluo, mas a principal aqui é a Andrea, que selecionou, a cada módulo sugerir para vocês 2 conteúdos complementares de leitura em PDF e 2 conteúdos de audiovisual, que ou é um áudio, né, um podcast, ou é um vídeo, tá? Então, a gente, além do caderno didático, além da videoaula, do slide usado na videoaula, que vai estar disponível caso vocês queiram aí fazer a impressão para ser um material extra de estudo, ainda temos esses materiais complementares para embasar realmente todo esse estudo, né? Tudo isso que vai estar sendo oferecido já para vocês pelas professoras, tá bom? Então, por exemplo, tem um conteúdo lá que eu coloquei só um exemplo de um texto, e lá embaixo eu convido você a realizar a leitura do arquivo em PDF, que é o nosso material complementar, é para você abrir o arquivo, ter acesso, e lá dentro você observar outros exemplos. Senão, o nosso material didático também iria ficar um material muito extenso e muito cansativo para o estudo de vocês, já que eu sei que vocês trabalham, que têm outras atribuições, assim como eu. Então, nós adultos que temos que estudar, tudo que for mais prático para nos ajudar é sempre bem-vindo. E acredito que a maioria pense dessa maneira também, não é? Com Alguma, certeza. alguém tem alguma pergunta? Essa é a hora de explorar. Eu sei que a gente está começando o curso agora e são muitas informações, e eu queria sanar o máximo de dúvidas possíveis de vocês, para esse primeiro momento que a gente está começando. Sim ou não? Teremos até 0 horas do dia 7 de abril para realizar todas as avaliações. É isso mesmo, todas as avaliações vão ficar disponíveis até a última hora do último dia, tá? O mais importante é o que a gente falou, não deixe para a última hora, porque como cada avaliação ali, cada grupo de avaliações é baseado em um caderno didático, em um módulo, é bem interessante que você faça cada atividade após o estudo de cada módulo, né? E não que estude tudo primeiro e depois faça todas as atividades, porque é assim, você estuda e vai fazer um teste do conhecimento que você, né, teve ali naquele caderno e naquela videoaula. Então, o mais importante é que você cumpra as etapas e não Isso. deixe acumular essas avaliações que depois você pode até se confundir, né? Pode até não ter o aproveitamento esperado, a sua internet pode não estar tão boa naquele último dia. Então, o nosso conselho realmente é que vocês tentem ao máximo não deixar para a última hora, tá bom? É porque cada uma das avaliações refere-se ao módulo que está sendo trabalhado naquela semana. Então, como as informações vão estar fresquinhas, vou usar essa expressão, na cabeça de vocês, é muito mais tranquilo vocês, logo em seguida, após o estudo, já realizar as avaliações, né? Então, são 6 aulas assíncronas que vocês devem aproveitar, um módulo que você tem que estudar. Ao término desse módulo, você vai fazer as 2 avaliações, aí você vai para a segunda etapa, mais um módulo que você tem que estudar até finalizar o curso. Os links das aulas, gente, vão estar disponíveis na plataforma do curso, no campo videoaulas. Então, assim, eu vi que não surgiu aqui nenhuma pergunta sobre isso, então, para vocês terem acesso, vocês vão lá no campo videoaulas que vocês vão ver o link das aulas que a professora gravou para vocês, tá bom? Que a gente não surgiu a pergunta e eu também não tinha conversado com vocês sobre isso. Deixa eu ver se tem mais alguma informação que eu deixei de passar para vocês. Bom, poste a sua dúvida, a Adriana falou, frisou, e eu falei também, fórum de dúvidas, vocês vão fazer isso, e, posteriormente, vocês vão tirar as dúvidas comigo na segunda aula.
Esclarecimento em aula. As dúvidas serão discutidas nessa segunda aula, que vai acontecer no dia 2/4, na terça-feira, no mesmo horário da aula de hoje, de 1 até às 13h50, das 13 às 13h50. Ok? Certificação eu já falei. A avaliação lúdica, para quem gosta de palavras cruzadas ou caça-palavras, essa vai ser a avaliação de vocês. Espero que vocês gostem, porque nós trabalhamos com muito carinho, com muito afinco, nessa segunda avaliação de cada módulo, que é a avaliação lúdica, tá? Isso, a avaliação, né, somativa, só complementando também o que o aluno tinha perguntado lá no início sobre a elaboração de texto, que a Andrea bem colocou, que é como se eles estivessem fazendo uma prova, né, de concurso. São questões da avaliação somativa, são questões objetivas, né? Então, com respostas objetivas, que vocês vão escolher a opção correta. E as avaliações formativas são essas abordagens lúdicas, né? Que é, como a Andrea colocou, ou caça-palavra ou palavra cruzada. Então, é uma forma, assim, até divertida de vocês aplicarem o conhecimento adquirido. Tem mais alguma dúvida, pessoal? Ninguém digitou, ninguém perguntou. Eu acredito que a gente possa encerrar. Se surgir mais alguma dúvida, nós estamos à disposição. O fórum está lá disponível para vocês, tá bom? Andréia, foi um prazer te receber nessa primeira aula síncrona. Nós vamos aguardar todos eles e os demais que não entraram hoje para a segunda. Então, chamem os colegas e falem: ó, a segunda aula síncrona vai ser tira dúvidas, não perca. Então, Muito todos uma obrigada, boa Andréia. tarde. Tchau, boa tarde, pessoal. Boa Obrigado, tarde. boa tarde. Tenha uma ótima tarde de trabalho. Boa Tchau. tarde, obrigado. Tchau, tchau. Boa tarde, obrigada. Não, hoje não está saindo.